Olá, meninas, meninos. Então, aqui nós estamos na 19ª aula de língua portuguesa e aqui a prática de linguagem é análise, leitura e o objeto de conhecimento, compreensão e leitura e verbos. Então, temos duas coisas aqui. Um gênero textual que é a receita. Então, olha, aqui nós temos uma receita. A receita é um gênero textual. Então, quais as informações que uma receita tem? A receita tem os ingredientes, então, que vai ser usado na receita. Aqui eu tenho bolo de cenoura. Então, quais são os ingredientes? Então, essa é a primeira parte desse gênero textual. Os ingredientes. O nome, né, o título da receita e, segundo, os ingredientes, que é colocado de forma de uma lista. Olha, 3 cenouras grandes cortadas em pedaços, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de óleo, 4 ovos, 2 xícaras de farinha de trigo e 1 colher de fermento. Aí vem a segunda parte dessa receita, que é o modo de preparo. Então, gênero textual, receita, primeira parte. Primeiro título, depois primeira parte, os ingredientes, que são colocados em forma de lista, e depois o modo de preparo. Então, vamos ver aqui também, olha, em tópicos, olha, pode ser em tópicos ou não, mas essa é, ó, em um liquidificador, adicione os ovos, o leite e depois misture. Aqui eu tenho 2 verbos, adicionar e misturar. Só que os dois estão no imperativo, é como se estivesse te dando uma ordem, né? Para que você faça. Então, em um liquidificador, adicione a cenoura e os ovos e depois misture. Então, essa é uma forma do verbo que indica que você tenha que fazer essas duas coisas. Olha, aqui eu tenho outro verbo, acrescentar, que também está no imperativo, acrescente. E aqui outro verbo, bata, né? Então, também no imperativo, acrescentar e bater estão no imperativo também. É como se desse uma ordem para você. Acrescente e bata. 3. Em uma tigela ou na batedeira, adicione novamente. Olha, eu adicione aqui a farinha de trigo e depois misture novamente. Então, os dois verbos do item 1 aqui se repete de forma imperativo. Acrescente, olha lá, também, né, de acrescentar. E misture lentamente com uma colher. Asse, o verbo é assar, aqui está no imperativo. Em um forno pré-aquecido a 180 graus, isso aqui é graus, por aproximadamente 40 minutos. Fonte tudogostoso.com.br. Então, na receita, que é um gênero textual, nós temos assim a forma de fazer, olha, o título, a primeira parte, que são os ingredientes, que é colocado em lista, o modo de preparo, que é colocado, pode ser em tópicos ou não, mas que tem muito dos verbos da forma imperativa, é como se estivesse dando uma ordem, né? Copie da receita os verbos que indicam que a pessoa tem que fazer. Então, aqui eu já passei, né? Adicione, misture, acrescente. Esses verbos estão no modo imperativo, eles estão indicando o que deve ser feito e são encontrados com frequência também no manual de jogos. No quadro abaixo, pinte os verbos que estão indicando ordem, um pedido, um conselho, uma instrução. Faça, coma, mexa. Então, esses, olha, os outros não, olha, correu, dormiu, né? Aí, então, você vai indicar, né, quais estão na forma de ordem. Abra, recorte, estude. Transforme os verbos a seguir em uma ordem ou pedido. Falou, fale. Andou, ande. E assim por diante. Transforme as frases abaixo
em ordem o pedido modificando o tempo verbal como exemplo. Você poderia abrir a porta para mim? Então, na forma imperativo, é uma ordem. Abra a porta para mim. Você consegue fechar a porta? Fecha a porta, entendeu? Então, é isso que tem que se fazer. Na 17ª aula, eu mandei para vocês alguns verbos imperativos. Dá uma olhadinha lá no grupo ou no blog, porque eu já falei dos verbos imperativos, tá? Então, aqui mais uma vez, olha, tá? Aqui, ó, o infinitivo, o passado, o presente, o futuro e o imperativo. Infinitivo, andar. Passado, andou. Presente, anda. Futuro, andará. Imperativo, ande. Tá mandando. Comer, passado, comeu. Presente, come. Futuro, comerá. Imperativo, coma, né? Então tá mandando. Pergunte para algum familiar a receita de um prato doce ou salgado e registre o modo de preparo. Utilize uma cor diferente para os verbos. Então, peça para a mamãe uma receita. Então, aqui você vai colocar a receita toda, né? Assim, como é a receita? Título. Primeira parte, ingredientes. Segunda parte, modo de preparo. No modo de preparo, vai aparecer vários verbos no imperativo. Vocês vão fazer o quê? Vão colorir, né? Ó, vão usar uma cor diferente. Tá bom? Então, beijo.